Fala, galerinha do canal do Professor Deusdete Júnior. Vamos a mais um encontro maravilhoso, como tem sido. Peço a todos vocês que não esqueçam de dar aquela curtida e se inscreva no canal do professor para curtir todas as nossas aulas belas e maravilhosas. Hoje nós vamos falar de um conteúdo muito utilizado em concurso, em provas de empresas, de uma forma muito geral, que é a regra de 3, tá? Sabemos que a regra de 3 ela pode ser simples e composta. Em toda a regra de 3, nosso primeiro ponto é sempre analisar as suas grandezas. Mas o que são grandezas, Deusdete? As grandezas é tudo aquilo que o problema está falando e te dando valores, te dando números. Nós temos que analisar essas grandezas, tranquilo? E dentro dessas grandezas, temos que observar se elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Tá certo? Então, o que é que acontece? Vamos discutir 2 exemplos para ver como se resolve isso de forma bem simples. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Uma padaria produz 100 pães em 4 horas. Sabendo que ela fica aberta durante 16 horas, quantos pães ela produzirá durante um dia de funcionamento? Tá certo? Beleza, Deusdete. E aí, eu vou simplesmente sair escrevendo? Não. Primeiro, analise a grandeza. Quais são as grandezas? Pães e horas. Após pegar as grandezas, selecioná-las, nós vamos fazer o seguinte. Qual dessas 2 grandezas o problema quer que eu encontre? Ele quer que eu encontre quantos pães. Então, essa grandeza pães, que tem uma certa quantidade, eu vou escolher. Eu vou dizer que essa padaria, de repente, produza mais pães. Então, eu vou me perguntar, para que ela produza mais pães, ela deverá funcionar mais horas ou menos horas? Logo, para que ela produza mais pães, ela deverá funcionar mais horas. Com isso, eu acabei de identificar que elas são grandezas diretas. Elas são diretamente proporcionais. Mas, Deusdete, e se eu disser, por acaso, que vai produzir menos pães? Se para produzir menos pães, ela vai funcionar menos horas. Ainda vai ser diretamente proporcional. Se você não analisar primeiramente isso, você vai errar o seu problema. Então, antes de colocar número, antes de resolver qualquer problema de regra de 3, temos que fazer esta interpretação. Tranquilo? Vamos continuar. Feitas as interpretações, eu vou para os números. Uma padaria produz os 100 pães em 4 horas. Se ela ficar aberta durante 16 horas, quantos pães ela produzirá? Então, resolvendo, primeiro eu coloco o que tem a variável x igual. Como foi direto, os números estão diretamente proporcionais. Tá bem? Posso simplificar, para facilitar a minha vida? Pode. Mas, inicialmente, às vezes o aluno não consegue simplificar. Porque eu poderia simplificar por 4 para me facilitar. Mas, como muita gente tem essa dificuldade, inclusive, vamos fazer o vídeo, vamos multiplicar dessa forma, porque são grandezas proporcionais. 4 vezes x, 4x. 16 vezes 100, 1.600. Logo, o x é igual a 1.600 dividido por 4. X, 1.600 dividido por 4, 400. Então, se ela ficar aberta 16 horas, ela irá produzir 400 pães.
Observe este segundo exemplo. Duas torneiras enchem um tanque de água em 50 minutos. Se forem utilizadas 5 torneiras, quantos minutos serão necessários para encher esse mesmo tanque? Opa! Quais são as minhas grandezas? Torneiras e tempo. Tá certo? Torneira e tempo. O que é que ele quer que eu encontre? Quantos minutos? Como eu disse, eu posso colocar uma seta para cima ou para baixo. Como no primeiro exemplo eu comecei para cima, eu agora vou dizer que o tempo vai diminuir. Se eu tenho que encher um tanque em menos tempo, eu preciso ter mais torneiras. Opa! As setas estão em direções contrárias, logo elas são inversas. Ela é inversamente proporcional. E aí, se o cara não fizer análise e fizer desse jeito, ele vai errar. Como elas são inversamente proporcionais, vamos lá. Duas torneiras enchem o tanque em 50 minutos. Se forem utilizadas 5 torneiras, em quantos minutos? Como eu disse aqui, pego primeiro o que tem o X, mas como elas são inversamente proporcionais, ao invés de 2 para 5, eu vou inverter. Vai ficar de 5 para 2. Essa é a diferença na solução, tá? Quando for inverso, ao invés de 2 para 5, ele fica 5 para 2. Multiplicando, 5x é igual a 2 vezes 50, 100. X é igual a 100 dividido por 5, logo x é igual a 20. Então, 5 torneiras encherão esse mesmo tanque em 20 minutos. Regra de 3 simples, bem tranquilo, 2 grandezas. Vamos agora para a regra de 3 composta, que serão de 3 ou mais grandezas. Então, vamos lá. Na regra de 3 composta, é porque ela tem de 3 ou mais grandezas, tá? A resolução é sempre a mesma, independente do número de grandezas. Então, vou pegar, fazer um exemplo e vocês seguirão para os outros. Qualquer dúvida, compartilhe aí comigo no meu canal, que eu volto a fazer novos exemplos. Vamos lá. Olha esse exemplo aqui. 12 máquinas produzem 2.000 peças em 80 minutos. Quanto tempo é necessário para que metade dessas máquinas produzam 4.000 peças? Observe, nós temos como grandezas o número de máquinas, nós temos a quantidade de peças e nós temos ainda o tempo. Quer dizer, passou de 2 grandezas, já é composta. Mas o primeiro pensamento é: o que o problema quer que eu encontre? Ele quer quanto tempo. Opa, ele quer o tempo. Então, pega a nossa setinha, vamos escolher, quer que aumente, quer que diminua o tempo? Fique à vontade, eu vou dizer que o tempo vai aumentar. Então, se eu tenho um tempo maior para a produção dessas peças, eu posso, com certeza, diminuir o número de máquinas. Mais tempo, menos máquinas. São inversas. Se eu tenho um tempo maior, eu produzo, então, o que, gente? Mais peças. Às vezes o aluno pergunta, mas, Deodete, você está aumentando o tempo, então você vai aumentar as peças. Mas para você produzir mais peças, você pode diminuir o número de máquinas? Cuidado, gente. A gente não pode estar misturando os pensamentos. Você tem que relacionar o que ele quer com cada um separadamente. Não misture. Relaciona tempo com máquina,
depois tempo com peças, se tiver mais, tempo com o que vier. Não faça esse pensamento misturando tudo. Beleza? Vamos ao problema. Então eu tenho 12 máquinas, 2.000 peças em 80 minutos. Quanto tempo é necessário para que metade dessas máquinas, se eram 12, metade 6, produzam 4.000 peças. Tranquilo? Vamos lá. Então, começando também do que tem a variável x, e agora igual. O restante irá se multiplicar. Quantos forem? O que tem a variável x, ele fica sozinho. Primeiro, as máquinas. Observe que a seta tempo, máquina, está inversamente. Então, ao invés de 12 sobre 6, eu vou escrever 6 sobre 12. As setas tempo, peças, são diretas. Então, ó, continua da mesma forma. Então, agora, para concluir, vamos dar uma simplificada. Tem muito zero aqui, ó, turma. 1, 2, 3. Já me ajudou e muito. Bem, 80 está para x, assim como. Deodete, tô vendo que eu posso simplificar aqui. Jogue duro se você consegue, tá? Lembrando que eu tô fazendo de uma forma bem sem estar com pressa. Tô fazendo devagarinho para poder ajudar a todos. 6 vezes 2 dá 12. 12 vezes 4, 48. Quando você não consegue simplificar, você acaba crescendo a sua conta, tá bem? Daqui a pouco eu mostro simplificando. 80 está para x. Aliás, peraí. Vamos lá, vamos multiplicar, tá certo? 12x igual a 80 vezes 48. 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 4, 32, com 6 é 38. X vai ser 3.840 dividido por 12. 3.840 dividido por 12, 320 minutos ele gastaria, né? Mas, se eu tivesse as técnicas de simplificação, né? Como é que eu faria isso aqui? 6 para 12, já tinha cancelado o 0, né? E 2 para 4. Nós observemos que 12 é o dobro de 6. Então, simplificando por 6, dá 1 e dá 2. Simplificando por 2, dá 1 e 2. Então, como ficaria muito mais prático, 80 está para x, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2, 4. Vezes e vezes. 1 vezes x, x. 4 vezes 80, 320 minutos. Então, na regra de 3 composta, conta muita simplificação, minha gente. Quando a gente consegue simplificar, o nosso caminho fica mais simples. Beleza? Espero que tenha gostado. Vai lá, dá um like, compartilha e se inscreva no meu canal. Um grande abraço a todos.